Porém, o assunto de hoje, ele é realmente um marco aí dentro do S4HANA. Então, o que realmente caracteriza a virada lá do SAP On-HANA para o S4HANA é o Universal Journal. Então, eu até brincando com o Rogério Faleiros, né, que é super profissional de SEO Material Ledger, SEOPA, enfim, de SEO em geral aí, que ele diz que, na verdade, os aceleradores de custo que deram origem ali ao S4HANA e veio antes da Universal Journal, né? Porém, uma coisa que é inegável, que o próprio nome do produto, né, S4HANA, ele começou não com S4HANA, começou com Simple Finance 1503, né? Já era Universal Journal. Então, foi realmente uma virada ali. Então, quando você fala de S4HANA, você pergunta se tem o Universal Journal, né? Na 1511, o Simple Finance se agregou ali ao Simple Logistics. Depois a SAP mudou a nomenclatura de tudo, a SAP tem mudado bastante nomenclaturas. Mas o que eu quero dizer é que a Universal Journal, além de ser esse marco aí dentro das versões, ela representa uma tecnologia assim, inovadora, porque é uma tabela física dentro do banco de dados em memory, o HANA. A gente viu tudo sobre o HANA. Na verdade, as principais características do HANA, evidentemente que o HANA ele é uma solução ali que tem muito estudo em cima, e que a Universal Journal, dentro do processador HANA, ela simplesmente alimenta todas as CDS Views. Eu vou falar mais um pouco, comecei falando ontem das CDS Views, vou falar mais um pouco aí hoje. O Simple Finance 1503, que é S4HANA, se S4HANA tem a tabela CDOCA Universal Journal. A versão mínima para que você faça uma conversão é a 6.0 HP7. Dentro da própria HP7, né, você já tem ali, vamos dizer assim, uma preparação maior para o processador HANA. Tá? Então, depende do suporte package que você ativa ali. Mas ele já é adaptado para o SAP On-HANA. Então, você vai ver até umas transações H que elas podem estar conectadas no SAP HANA. Então quer dizer que todo o sistema HP7 que tem esse suporte package, eu vou ter uma transação acelerada, aquelas transações H? Não necessariamente. Se você, por acaso, tem um suporte package e não tem o banco de dados HANA ali, acelerador, então não vai adiantar nada, não vai fazer diferença nenhuma, a performance não vai se destacar. Tá? Então aqui é o requisito mínimo. Vou falar mais uma vez aqui das características do S4HANA Finance, eu cheguei a comentar já com vocês. Então, por exemplo, a Universal Journal é a principal característica. Graças à Universal Journal, você dá ali possibilidades e dá suporte para o desenvolvimento de várias outras soluções ali de valor para o S4HANA Finance. Então, é a única fonte de dados confiáveis. Então, elimina todo esforço de reconciliação. Então, a gente sabe que você lança hoje uma despesa no custo indireto. Essa despesa está no FI, qualquer tabela de FI, item cabeçalho, IKPF cabeçalho, item BSEG. CO tem a mesma tabela. COBK, cabeçalho, e COEP, item, que é redundância de informação, que isso já foi eliminado. Então, com a Universal Journal, você tem uma tabela única que você pode buscar, fazer um relatório BI, fazer vários relatórios em cima dela, buscando simplesmente em uma fonte única. Isso elimina vários esforços, né? Esforços aí. O fechamento aqui on the fly, né? Então, o aviãozinho aqui na foto, ele representa ali a eliminação do esforço de conciliação. Então, os fechamentos ficam limitados simplesmente a executar os processos. Executou o processo, está encerrado. Como, por exemplo, migração de saldo, liquidação de ordens, entre outros, tá? Para fins de consolidação, então não tenha dúvida que para fins de consolidação
é muito mais facilitado você ter uma base única de dados. Então, reporting e analytics, idem. Então, todo relatório, todo analytics, imagina lá, você está, por exemplo, BW, né? Você vai desenvolver o curvo em cima de uma tabela só. Então, avançando aí um pouco mais rápido, uma vez que eu já falei daquela parte ontem, aqui eu tenho claramente uma fotografia de como é hoje no SAP ECC ou ERP. Né? Então, eu tenho Material Ledger dentro lá dos seus componentes, o CO, o COPA e o ativo fixo, todos separados e se comunicam com o contábil em tempo real. Evidentemente que a gente vai ter uma operação ali em tempo real, diretamente conectada, porém tem um esforço ali de reconciliação. Cada um desses componentes, eles têm as suas próprias tabelas, né? Então, por exemplo, o ativo fixo teve muitas mudanças, muitas mesmo, entre elas a própria carga de dados, ela não permite que você separe o saldo contábil do saldo da carteira de imobilizado, de dados mestres imobilizados. Então, é necessariamente contábil. Então, ele já está dentro da SEDOCA e o próprio procedimento de carga já trava qualquer que seja a diferença de reconciliação entre o submódulo e o GL. Como que fica no final? Aqui nós temos a fotografia da SEDOCA, Universal Journal, agregando todas essas tabelas aí como componentes. Então, tabela de custo, contábil, COPA, ativo fixo, Material Ledger. Então, essa tabela, toda essa tabela SEDOCA, ela vai ter registros para todas essas contabilizações. Evidentemente que esses submódulos, esses componentes do contábil, eles não estão em linha, né? Então, nem todo lançamento profitability eu vou ter um ativo fixo, ou nunca vou ter, na verdade. Um ativo fixo você só reconhece um custo indireto numa depreciação, não teria nada a ver com apuração. Mas todos eles vão ter o registro conectados com o contábil. Então, em outras palavras, praticamente eu tenho de um lado o GL, do outro lado esse subcomponente aí, né? Que é o Material Ledger, Profitability, Assets Account e o próprio CO. Eles vão estar dentro da tabela SEDOCA. Então, aqui do lado tem todas as características que representam vantagens no processo. Como eu falei, sem conciliação, pegar ali o item, possui dentro do item você tem um detalhe de múltiplas tabelas, entre outras características que eu já falei. Aí eu vou mencionar um pouco mais à frente a classe de custo, né? A classe de custo secundária, ela é conta razão. E mais embaixo eu tenho os programas multidimensionais de BW, né? Que você tem extratores de BI que você vai atuar em uma tabela só. Então, se você vai fazer um projeto, né? Pensando nessa parte de relatórios, o esforço vai ser mínimo, né? Tá aqui a representação, as caixinhas de todas essas tabelas, e aí, centralmente, você tem as tabelas de item contábil e embaixo itens de custo, né, que são parte, basicamente, CO. O que é que eu tenho a ver com as tabelas agregadas, né? Uma vez que eu tenho uma tabela universal como única fonte de dados confiável, tabela universal, todas essas outras tabelas que vocês estão vendo aí, evidentemente que tem mais tabelas. Eu coloquei aqui as principais, né, que a gente conhece, BCIS, BSAIS, que é partilha aberta, vai ser compensado por razão, BCID, BSAD, idem, mas aí para o subledger, o livro auxiliar de clientes, BSIC, BSAC, livro auxiliar fornecedor, e aí segue até tabelas ali de UGL, tabelas índices de UGL. Dados redundantes. Então, uma das etapas do aceleramento ali, né, das buscas do dado, é diminuir o tamanho do banco de dados. Com essa eliminação dessas tabelas a nível banco de dados, vamos deixar bem claro,
teve uma redução de 6 vezes de banco de dados. Porque, olha só, isso aqui a gente está falando só do módulo de FI, né? Esse procedimento aqui, ele pode ter certeza, ele foi feito a nível logística, produção, em todos os módulos. A logística você tem a tabela MATDOC, né? A tabela centralizada do material. E tem outras tabelas que armazenavam dados redundantes, que também teve uma boa limpeza ali. Você vai para a tesouraria também, então, quer dizer, você tem uma eliminação de dados redundantes a nível geral na aplicação NetWeaver, ok? E aí eu reforço mais uma vez, né, foi até uma pergunta que foi feita ontem, a substituição dessas tabelas vai prejudicar algum programa, algum desenvolvimento existente? Não vai, porque dentro do NetWeaver, que é a sua aplicação, é onde você utiliza o SAP, esse procedimento aqui é invisível. Você não vai ter modificação na tabela. Eu até falei, você vai entrar na transação SE16N, qualquer uma dessas tabelas, eu até entrei ontem, né, fiz uma demonstração, e ela está com o registro lá dentro, como se nada tivesse acontecido. Evidentemente, se você vai ou no banco de dados HANA ou no banco de dados associado ali ao HANA, conectado com o HANA, você não vai enxergar isso aí. Então, por quê? Porque eu não vou armazenar essa informação. E quem é capaz de fazer essa conversão de informação vindo da tabela universal, que é a única fonte de dados, e distribuir para todas essas tabelas índices, e eu vou passar uma tela aqui, ó, tem tabelas de totais, né, tabelas que se chamam tabelas agregadas. Uma das mais conhecidas é GLT0 e a FAGL Flex T, que é de totais para o GL. Quem faz a distribuição desses valores é a CDS View. Então, a CDS View é uma tecnologia nova para S/4HANA, exclusiva da S/4HANA, e ela é capaz de popular ali o conteúdo dessas tabelas em tempo real. De modo que, se você tiver um programa que vai, por exemplo, buscar um saldo na GLT0, não vai haver modificação absolutamente nenhuma. A nível ABAP e NetWeaver, a informação vai ficar normal. Ele vai receber aquele conteúdo nessa tabela, vai ser gerado no momento, né, direto do banco de dados HANA. Aí, o princípio está claro, né? Ok.